Olá pessoal, hoje recapitularemos o filme The Accountant 2 de 2025 e vamos para mais um resumo. Um ônibus escolar cruza a estrada em silêncio, carregando 50 crianças apavoradas rumo a uma vala. O destino delas serem eliminadas como parte de uma queima de arquivos brutal. Para tentar impedir esse massacre, surgem dois irmãos. Um deles resolve tudo na base da pancada, depois pergunta. O outro é Wolf, autista, frio, metódico e com um histórico impecável, nunca erra um tiro. Mas o caminho até essa cena começou de um jeito bem diferente. Tudo começou com Ray King, um ex-agente do governo curtindo sua aposentadoria. Entre partidas de bingo e um ritmo mais lento, Ray parece finalmente ter encontrado um pouco de sossego. A cena corta e seguimos uma mulher pela calçada. Atrás dela, alguns capangas a seguem. Coffee, o chefe da equipe, recebe ordens de um homem chamado Burke, com um objetivo claro: ninguém deve sair vivo dali. Ray e a mulher precisam ser eliminados antes que consigam se encontrar. A operação se divide para evitar fuga e o cerco começa. Mas o plano já começa a dar errado. A mulher, chamada Nice, é mais esperta do que esperavam. Ela ignora a entrada principal e dá a volta, entrando sorrateiramente pelos fundos. Consegue alguns segundos preciosos e encontra Ray. Ele a reconhece de imediato. Os dois têm história e ela está ali por um motivo. A Nice recebe de Ray a foto de uma família. O filho deles, uma criança, desapareceu. Ele quer que ela encontre o garoto, mas a Nice já percebeu o que está acontecendo. Tem gente armada do lado de fora e não está ali por causa dela. O alvo é Ray. O encontro termina às pressas. Ray promete contatá-la depois, mas antes precisa sair dali com vida. Só que o caminho que escolhe é o pior possível. Entra no corredor, abre uma porta errada e acaba preso no banheiro sem saída. Então, vem os sons dos disparos. Ele teme o pior, acha que a Nice foi abatida, mas não tem tempo para lamentar. Dois homens vêm atrás dele. Ray, mesmo em desvantagem e com improviso, usa uma caneta como arma improvisada, atinge um dos capangas em cheio e consegue virar o jogo. Toma a arma e elimina os dois com a frieza de um assassino. A Nice, por sua vez, já deixou o local sem chamar atenção. Sai com a mesma calma com quem entrou e desaparece na multidão sem chamar a atenção do atirador. Ray, porém, não tem a mesma sorte. Ao sair por uma área descoberta, vira alvo fácil e é atingido em cheio. A notícia de sua morte chega rápido até Medina, agora no cargo que um dia foi de Ray. Ele foi seu mentor, quase como um pai. Sem perder tempo, Medina vai a Los Angeles identificar o corpo e lá encontra algo que ninguém esperava: uma mensagem escrita com pressa no braço de Ray. Encontre o contador. É aí que conhecemos Wolf, o contador. Mora numa cidadezinha esquecida em Idaho. Vida pacata, discreta, quase invisível. Mas o passado não combina com essa calmaria. Wolf já lidou com dinheiro de gente que prefere não ter o nome mencionado. Mafiosos, líderes autoritários, hoje tenta se manter longe disso. Mas, mesmo em noites comuns, ele se destaca, como agora na chamada Noite de Citações, uma espécie de encontro de solteiros. Mas, antes mesmo de começar, três mulheres quebram o protocolo e correm até a mesa de Wolf. Pode parecer charme, mas na verdade é matemática. Todos os outros usam camisas medonhas, ele um terno alinhado. Além disso, Wolf decifrou o algoritmo do site e respondeu com precisão cirúrgica ao que cada uma delas queria ouvir. A mais rápida é Adrien, também a que mais parece interessada. Mas Wolf não é homem de conversa mole. Seu jeito objetivo e seu comportamento controlado, fruto de seu autismo, criam uma barreira que nenhuma mulher consegue atravessar. Aos poucos, elas se afastam. No fim, mesmo os homens mais sem graça da sala parecem mais acessíveis do que ele. Eu posso resumir o Wolf em uma palavra: chato. Enquanto isso, Medina investiga o que Ray deixou para trás, vasculha o apartamento dele e encontra uma parede coberta por fotos e anotações. Tudo indica que Ray vinha seguindo algo importante, talvez maior do que ele imaginava. Wolf, por sua vez, tenta lidar com mais uma noite frustrante. Cozinha sozinho, parece conformado com a ideia de que a solidão será sua única companhia. Medina sobe o próximo passo, precisa falar com Justine. Ela é a voz por trás dos trabalhos de Wolf, uma espécie de gerente fantasma. Assim como ele, também é autista e se comunica exclusivamente por meio de computadores. Justine é quem conecta os trabalhos, calcula os riscos e mantém Wolf dentro da linha. Do outro lado, Burke está possesso com a falha de Coffee. A garota continua viva e isso é inadmissível. Burke não quer desculpas, quer o problema resolvido. Justine então organiza o encontro entre Medina e Wolf. É a primeira vez que ela vê o contador de perto. Ele é exatamente como nos arquivos e tem isso contido direto. E ver essa figura diante dela em carne e osso traz um impacto difícil de disfarçar. Medina respira fundo. Ela precisa da mente dele mais do que nunca. Wolf é levado por Medina até o antigo apartamento de Ray. Ela mostra a parede
parede que Rai usava como mural de investigações, dezenas de fotos, rostos de vítimas de diferentes partes do mundo. Homens, mulheres, gente de todos os perfis. A única informação concreta é que os homens que eliminaram Ray pertenciam a uma unidade das Forças Especiais do Chile. Medina não consegue decifrar as conexões. Aí entra Wolf, que não precisa de mais do que uma noite. Ele analisa os dados, observa os padrões e encontra o fio que une todos os pontos. Todas as vítimas estão ligadas à mesma família da foto que o Ray entregou a Nice. A pista leva a um lugar inusitado, uma casa de pizza que, à primeira vista, parece só mais um restaurante local. O dono do lugar, Ikki, fatura 40 milhões de dólares por ano, um número absurdo para quem vende fatias de pepperoni. Tudo nos papéis parece estar em ordem, até que Wolf mergulha nos registros financeiros. Em minutos, desmonta o castelo de cartas. Ikki fica nervoso ao perceber que está sendo exposto, e Wolf, de forma inesperada, parte para cima. Depois de um empurrão e algumas ameaças, Ikki se desespera e confessa. A pizzaria é fachada para uma rede de tráfico, e o contato direto deles é um homem chamado Thomas, que atua no centro da cidade. Medina está em choque. Tudo o que fizeram naquele lugar beira a tortura, e sabe que isso é ilegal. Está furiosa, até que Wolf corta o sermão com frieza, promete arrumar outro emprego para ela, do mesmo jeito que fez com Rai. É quando Medina entende que nunca chegou ao cargo que ocupa sozinha. Durante anos, foi Wolf quem orientou Rai, dava a ele coordenadas, horários, endereços. Toda vez que Rai aparecia em um local e fazia uma prisão importante, era porque Wolf havia entregue o caso de bandeja. Quando a aposentadoria se aproximou, Wolf pediu a Rai que escolhesse alguém à altura. Justine recomendou Medina. Agora, com o caso crescendo em proporção e perigo, Wolf precisa envolver alguém que não vê há 8 anos, seu irmão Braxton. O reencontro não é exatamente fraternal, afinal, a última vez que estiveram juntos, Wolf havia eliminado todo o time de Braxton e o cliente mais importante dele. Mesmo assim, Braxton aceita ajudar. Wolf revela que garotas de reputação duvidosas estão sendo usadas pelo tal Thomas. Então, Braxton decide agir no estilo direto, liga para algumas, fingindo ser um cliente. Assim que menciona o nome de Thomas, o pânico toma conta. Todas querem ir embora, menos uma, Maria. Ela encara o medo e fica, diz que pode ajudar, mas quer algo em troca. Wolf entrega 20 mil dólares e pede informações do sujeito. Maria vai além, liga diretamente para Thomas, diz que está com problemas e passa a localização. Enquanto aguardam, Medina descobre uma nova peça do quebra-cabeça. O pai da família da foto foi encontrado morto, jogado numa vala comum perto da fronteira. Thomas não demora a aparecer no apartamento, mas não chega a falar uma palavra. Braxton o nocauteia com um soco só. Então, eles o colocam no porta-malas do carro de Medina, que está quase tendo um colapso nervoso. Wolf, impassível, liga para Justine. Ela traça uma rota segura, todos os semáforos verdes, nenhuma viatura policial no caminho. Eles estão com um caminho livre. Justine, vale lembrar, opera dentro de um instituto de neurociência financiado por Wolf. Com os milhões que acumulou ao longo dos anos, ele criou um pequeno império. Lá, Justine comanda um time singular, crianças autistas superdotadas, verdadeiros prodígios, que operam com a precisão de uma inteligência artificial, mas com criatividade humana. Em minutos, esse exército infantil faz o que a equipe de Medina não conseguiu em semanas. Rastreiam a Nice, acham uma selfie tirada por uma turista, onde o rosto dela aparece ao fundo. A partir disso, cruzam câmeras públicas, privadas, celulares e registros internacionais. Medina observa aquilo tudo sem conseguir acreditar. Aqueles garotos parecem ter superpoderes e estão brincando de ser Deus. A Nice esteve presente em todos os lugares onde ocorreram as mortes investigadas por Rai. Todas as fotos na parede do apartamento de Rai têm a mesma ligação. Ela, até a morte de Rai, agora parece apontar para a mesma pessoa. Medina não consegue ligar todos os pontos, então Wolf faz o que sabe fazer melhor, simplifica. Explica que Rai, depois da aposentadoria, começou a atuar por conta própria. Assumiu o caso de uma família desesperada em busca de respostas. Essa trilha o levou a uma rede de mortes espalhadas pelo mundo, e no centro de tudo isso estava a Nice. No meio de toda a investigação, surge uma exceção desconcertante. 3 mortes simplesmente não se encaixavam nos padrões das demais. Era o tipo de ruído que incomodava Wolf, e Braxton, talvez por tédio ou sinceridade repentina, resolveu esclarecer. Foi ele quem executou esses alvos. Voltou ativa, aceitou contratos e, claro, foi bem pago por isso. Nada pessoal, só negócios. Mas o limite de Medina, enfim, é atingido. Em menos de 48 horas, já violaram mais leis do que ela conseguia contar. E por mais que queria justiça por Rai, não pretendia atravessar a linha e virar cúmplice de criminosos para consegui-la. Decide, então, seguir o caminho legal. Vai processar Thomas pelos meios oficiais. Só que, antes disso, Thomas é confrontado com uma imagem perturbadora. A foto de Ikki, brutalmente espancado e deixado como exemplo na própria pizzaria. O recado é claro: colaborar ou acabar pior. A mensagem surte efeito. Thomas começa a falar. Revela uma rede internacional de tráfico humano. Mulheres levadas do México, da Guatemala e de outros países, depois vendidas como prostitutas ou escravas. Os detalhes são cruéis, mas ele não mede palavras. Diz sem remorso que o destino das mulheres não importa. Só interessa que alguém pague por elas. Além
disso, entrega que a mulher da foto que Rai carregava está morta e o garoto simplesmente desapareceu. Antes que Toma possa dar mais informações, Coffee, o sniper do começo do filme, aparece e adivinha, elimina Thomas, que começava a falar demais. Enquanto isso, Braxton tenta aliviar o peso da missão e leva o irmão para um bar texano. Wolf admite que já esteve ali algumas vezes, mas nunca dançou. Ele se encanta por uma garota do bar, Angel, e parece que ela também se encanta por ele. Ela se aproxima, curiosa, e tenta puxar conversa, mas Wolf, sendo Wolf, arruína tudo falando sobre Metallica no meio de um bar country. Não é exatamente o tipo de flerte que funciona ali, ainda assim ele persiste. Observador como poucos, Wolf nota os padrões da dança country e em segundos aprende a sequência. Começa a dançar com perfeição, nada mal para quem não tem ritmo. Angel fica impressionada, mas a cena também chama a atenção de quem não devia. Jack e seus amigos claramente incomodados. Jack se aproxima com um tom ameaçador, mas intimidar alguém como Wolf já é má ideia. Fazer isso com Braxton por perto é pior ainda. Braxton quase agradece pela oportunidade, mas a verdadeira vitória daquela noite vem quando ele vê o número de Angel escrito na mão do irmão. Enquanto isso, Medina segue cavando fundo a história da mulher da foto. Tuma jurava que ela havia morrido em um acidente terrível, mas Medina descobre a verdade. A mulher sobreviveu, foi internada no hospital psiquiátrico, diagnosticada com algo raro, a chamada Síndrome do Sábio. Sem memória, mas com habilidades cognitivas inexplicáveis, ela tocava piano como se fosse uma profissional e dominava o xadrez em questão de horas. Porém, o comportamento instável a levava a confrontos constantes com a equipe médica, até que, em uma noite violenta, atacou os guardas e foi transferida. Medina acessa os vídeos de segurança e reconhece quem ela é, Anais. Justine, que via monitorando Medina desde o começo, repassa tudo para Wolf. Agora, tudo se encaixa. Anais eliminou todos os envolvidos com a vingança pela família. Mesmo sem ter todas as lembranças, foram fragmentos de memórias que a trouxeram até ali. E quando Braxton recebe uma ligação inesperada do chefe com uma nova missão, tudo se intensifica. O novo alvo é Medina. Ele abre o arquivo e recusa. Mesmo com o histórico violento, há limites. Medina cruzou uma linha invisível e passou a fazer parte de algo maior. Braxton não a eliminará, mas a caçada já começou. Justine, com seus recursos ilimitados, alerta Medina a tempo. Ela se esconde. Quando Anais aparece, Medina surpreende pelas costas, mas o jogo virá rápido. Anais, agora completamente desperta, é uma máquina de destruição. Wolf corre para alcançá-las, mas pode ser tarde demais. Anais encosta a faca no peito de Medina, prestes a acabar com ela, mas algo acontece. Ela olha para a parede, vê a foto de sua família, e então vem um estalo. Imagens invadem sua mente, o marido sendo assassinado, o terror, o aprisionamento, o corpo marcado, os abusos, tudo comandado por Burke, e o filho mantido como moeda de troca. Agora, ela se lembra de tudo. Wolf chega no momento exato. Ele não perde tempo e joga sua última carta. Diz que sabe onde está o filho dela. Promete entregar a localização, mas só se ela poupar Medina. Só que Anais não é mais movida por saudade. Ela quer vingança, só pensa em Burke. O paradeiro do garoto agora parece relevante diante do que ela viveu. Mas para Wolf não é. A ideia de centenas de crianças ainda presas, vendidas como mercadoria, atormenta sua mente de forma insuportável. E como sempre, ele age. Justine entra em cena, hackeia drones de vigilância e descobre um caminho seguro até o México. Do outro lado da fronteira, Coffee está em ação, cavando uma vala grande o suficiente para sumir com dezenas de corpos. O plano é limpo e monstruoso, eliminar todas as crianças e apagar qualquer rastro de rede de tráfico. Mas agora é hora dos irmãos fazerem o que nasceram para fazer. Eles chegam em silêncio, 2 contra muitos, mas isso nunca os impediu antes. Wolf é metódico, quase cirúrgico, não erra. Cada disparo encontra o alvo. Já Braxton, por outro lado, é pura força e brutalidade. Uma dança violência entre destruição e sobrevivência. Coffee, percebendo que o plano está em risco, escapa com as crianças em um ônibus. Os irmãos partem atrás dele, mas o inimigo não está sozinho. Reforços aparecem e a munição acaba. Durante o confronto, Coffee dispara de longe com um rifle e atinge Braxton. O impacto é forte, mas o colete salva-vidas cumpre seu papel. Wolf continua a perseguição, sabe que não pode deixar aquelas crianças para trás. Braxton, mesmo ferido, confia no irmão e, como prometido, Wolf volta para salvá-lo. Juntos, roubam um veículo de Coffee e ganham a vantagem que precisavam. Dentro do ônibus, as crianças tremem de medo. Coffee e seus homens a levam até a vala e começam a forçá-las a entrar. Mas, graças ao roubo do carro de Coffee, os irmãos agora têm uma vantagem, o elemento surpresa. Alberto, o filho de Anais, foi o mais esperto. Ficou no ônibus enquanto os outros eram levados. Mas isso também os deixou nas mãos de Coffee, que agora tem uma moeda de troca, ou pelo menos tinha. Braxton, que nunca foi exatamente fã de crianças, se dá conta do que acabou de fazer. Salvou quase 50 delas, nem ele com
consegue disfarçar o orgulho, nada mal para um dia de trabalho sujo. Dias depois, Jushine entra em contato com Anais. A localização de Burke finalmente aparece. Está escondido na Costa Rica. Anais, com sangue nos olhos e memória restaurada, aparece e parte para concluir sua missão de vingança. Mas ela não volta à vida antiga, decide sumir do mapa. Alberto, enfim livre, é acolhido no Instituto de Jushine, um lugar onde sua mente poderá florescer com segurança. Agora ele tem um futuro. Quanto a Wolf, bem, ele pega a estrada. Mais uma cidade, mais um recomeço. Mas dessa vez não vai sozinho. Braxton está com ele. Dois irmãos, um contador e um executor. E um laço que, apesar de tudo, resistiu ao tempo, ao sangue e ao caos. A moral da história nos ensina que a justiça verdadeira muitas vezes caminha fora dos trilhos da lei, mas ainda exige um código moral firme. Vingança e redenção se cruzam num mundo onde traumas moldam o destino e a inteligência pode ser a arma mais letal. No fim, salvar uma vida é mais poderoso do que punir uma culpa. Dito isso, minha nota para o filme é 8 de 10. E galera, de 0 a 10, qual seria a sua nota para esse filme? E se você não gosta de comentar, deixa o like, principalmente você que chegou até aqui. Vou ficando por aqui e até a próxima.